Aos 40 anos, eu deveria estar vivendo o auge da minha vida. Só que não. Tudo parecia ter sido apagado, e eu me via começando outra vez, do zero. Divorciada, mãe de 2 filhos, um de 8, outro de 15. Há pouco tempo voltei para a casa da minha mãe. Foi um recomeço duro, inesperado. E mal sabia eu, o pior ainda estava por vir. Meu nome é Lisandra. Sentada na cozinha, refletia sobre como a vida me atingiu com a força de um furacão. E o diagnóstico de câncer foi devastador. Deixa eu te contar como o furacão se formou. Eu estava com 40 anos quando me divorciei. A separação de um homem que um dia amei, mas que se tornou um estranho em nossa casa. Ele não queria sair do nosso apartamento. Eu não aguentava mais. Então eu voltei para a casa da minha mãe. A sensação de fracasso era grande, mas melhor do que viver com um homem que me traía compulsivamente. E no meio desse caos, meus 2 filhos, Pedro, com seus 8 anos de inocência e perguntas sem fim, e Lucas, um adolescente de 15 anos, preso em sua própria tempestade hormonal e de rebeldia, e minha mãe, Dona Clara, cujos olhos azuis, antes tão vivos, agora refletiam a fragilidade da idade e a dependência de sua modesta pensão. Eu era o único porto seguro. E assim recomecei aos 40. 2 anos se passaram desde a separação, e a vida seguia seu caminho. Minha vida estava tranquila, até que, sem aviso, levei uma rasteira. Após alguns sintomas incomuns, fui no médico, fiz vários exames e chegou a pior notícia da minha vida. O diagnóstico de câncer em estágio 4, que crescera silenciosamente, como uma erva daninha em um jardim antes florido, espalhou-se pelo corpo, consumindo minha esperança. A partir daí, começou uma via crucis nos hospitais e clínicas. Sessões de radioterapia, quimioterapia, mas tudo em vão. Os médicos, com a frieza da ciência, tiraram minhas esperanças. A sentença de morte pairava sobre mim. Cada centavo era contado, cada refeição era planejada com a precisão de um estrategista militar. O medo era meu companheiro constante, um nó na garganta que me impedia de respirar fundo. As sessões de quimioterapia me deixavam exausta, o corpo enfraquecido, estômago revirado. Mas o pior era a sensação de impotência, de estar à deriva em um oceano de adversidades. Uma noite, enquanto Pedro dormia profundamente, com o rosto sereno em seu travesseiro, e Lucas estava trancado em seu quarto, imerso em seu mundo digital. Eu me sentei à mesa da cozinha, iluminada apenas pela luz fraca da lua. Minha mãe estava cochilando em sua poltrona, um suspiro suave escapando de seus lábios. Olhei para a pilha de contas, para o extrato bancário que parecia zombar de mim com seu saldo irrisório. Uma lágrima rolou pelo meu rosto. Foi então que lembrei-me de 2 livros sobre psicanálise e de um outro livro sobre o poder do subconsciente na cura das doenças, que havia comprado anos atrás em um impulso de curiosidade e que estavam pegando pó na prateleira da sala. Peguei-os, as capas amareladas e empoeiradas, parecendo um portal para um mundo desconhecido. Comecei a ler, primeiro com dificuldade, depois com uma fome crescente. Comecei com o poder do subconsciente. Li e reli várias vezes durante a semana seguinte para absorver cada conceito que estava escrito ali, fiz anotações e comecei a pôr em prática. Depois comecei a ler o de psicanálise, as palavras de Freud, Jung e tantos outros. Começaram a desvendar os labirintos da mente humana e, mais importante, os meus próprios labirintos. Descobri que a dor, o medo, a raiva eram apenas sintomas e que a cura residia em compreender as raízes, em desenterrar as verdades ocultas. Comecei a estudar por conta própria, em cada momento livre que conseguia arrancar da rotina exaustiva. As madrugadas se tornaram minhas aliadas. Enquanto a casa dormia, eu mergulhava em livros, artigos e em reflexões profundas sobre minha própria vida. Comecei a praticar a autoanálise, a questionar meus padrões de pensamento, minhas reações emocionais. Era um processo doloroso, como abrir feridas antigas, mas também incrivelmente libertador. Descobri que minha força não estava em negar a dor, mas em encará-la de frente. Percebi que o divórcio, embora devastador, também me libertou de uma relação que me sufocava. O câncer, por mais assustador que fosse, me forçou a reavaliar minhas prioridades, a valorizar cada momento. E meus filhos, embora fossem uma responsabilidade imensa, eram também a minha maior motivação. Com essa nova perspectiva, comecei a agir. Pesquisei sobre tratamentos alternativos, sobre como otimizar minha alimentação para fortalecer meu corpo. Comecei a praticar meditação, a encontrar momentos de paz em meio ao caos. E, surpreendentemente, as coisas começaram a mudar.
A primeira reviravolta veio quando, em uma conversa com Lucas, ele me confessou que se sentia culpado por não me ajudar mais, por estar tão imerso em seu próprio mundo. Ele se ofereceu para ajudar com as tarefas domésticas, para cuidar de Pedro enquanto eu ia às minhas consultas. Foi um momento de profunda conexão, uma rachadura na muralha de sua adolescência que me encheu de esperança. Em seguida, uma antiga colega de trabalho com quem eu havia perdido contato há anos me procurou. Ela estava abrindo uma pequena livraria e precisava de alguém para gerenciar o estoque e as vendas. O salário não era alto, mas era um começo. E o ambiente, cercado por livros e histórias, era exatamente o que eu precisava. A segunda reviravolta foi ainda mais inesperada. Durante uma sessão de terapia em grupo, conheci um homem, um artista plástico, que também estava lutando contra o câncer. Compartilhamos nossas experiências, nossas dores e nossas esperanças. Ele me mostrou que a vida, mesmo em sua fragilidade, podia ser bela e vibrante. Ele me ensinou a pintar, a expressar minhas emoções através das cores, a encontrar a beleza nas imperfeições. Com o tempo, meu corpo começou a responder melhor ao tratamento. A energia retornou, a mente se tornou mais clara. A livraria prosperou e eu comecei a ter um pequeno excedente financeiro. Minha mãe, vendo minha melhora, começou a se sentir mais segura e até mesmo a ajudar com pequenas tarefas, como dobrar roupas ou preparar o chá. A aventura da minha vida não era sobre batalhas épicas contra dragões ou tesouros escondidos. Era uma aventura interna, uma jornada de autodescoberta e superação. Era sobre encontrar a força dentro de mim mesma, sobre aprender a amar e aceitar minhas imperfeições, sobre redescobrir a esperança em meio à adversidade. E ao olhar para meus filhos, para minha mãe, para o futuro que se abria diante de mim, eu sabia que, apesar de todas as cicatrizes, eu havia me tornado a heroína da minha própria história. A mulher, que, diagnosticada com câncer e enfrentando a ruína, encontrou em si mesma a força para renascer. Lembro de uma noite, logo após terminar o livro sobre o poder do subconsciente, fui para a cama tarde. Todos já dormiam. Eram 3 horas da manhã. O silêncio da madrugada era muito bom. Fui tomada por uma sensação de gratidão. Gratidão por tudo, até pelas dores e incertezas. No instante seguinte, um calor suave tocou minha cabeça, como se uma mão divina me tocasse. Uma luz tênue, quase imperceptível, emanava da janela, banhando o quarto em uma aura de paz. O sono me dominou, um sono profundo e reparador, como há muito não sentia. Ao despertar, às 6 da manhã, me sentei na cama, me sentindo muito bem. Levantei, tomei banho para ir para a livraria, acordei os meninos, tomamos café com a minha mãe e todos disseram que eu estava com um brilho diferente aquela manhã. Semana seguinte era o dia da consulta com o médico. Exames feitos e repetidos mais de uma vez confirmaram o inacreditável. Estava curada. O câncer que me consumia desaparecera, como se nunca tivesse existido. Para a medicina foi um caso de remissão espontânea. Para mim foi um milagre. E então lembrei-me de um filme que tinha assistido há algum tempo. Quero um milagre. Seja um milagre. Não sou especial, nem a mais inteligente ou a mais bonita. Sou apenas uma mulher comum que um dia decidiu mergulhar dentro de si para entender quem eu era, e até mesmo a doença. Deixei de lado o peso do porquê eu e escolhi cuidar do que mora dentro de mim, conhecer-me, curar-me e florescer.